Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje, dando continuidade ao nosso assunto, vamos entender um pouco sobre a sociedade romana, ou seja, como a sociedade se dividia, como eram as classes sociais e quais as suas principais características. Estão preparados? Podemos começar? Uma bola a todos e vamos lá. Então, observando a sua tela, podemos observar que, analisando a tela, podemos observar que as origens de Roma estão relacionadas à sociedade, divididas em grupos dos patrícios, plebeus, clientes e os escravos. Então, a sociedade, por essa época, era formada majoritariamente de indivíduos livres, onde esses indivíduos livres se dividiam em classes sociais diferentes. Professora, mas você está falando de indivíduos livres e tinha escravos livres? Sim, por quê? A gente já viu no decorrer de outros assuntos, e propriamente no nosso assunto de hoje vamos ver agora, que existiam dois tipos de escravos, os escravos de dívidas e os escravos de guerra. Então, esses escravos de dívidas, que eram os devedores, eles antes de serem escravos, eles eram livres. Se tornaram escravos porque não pagaram imposto, não pagaram a dívida. Mas, mediante o pagamento dessa dívida, eles voltariam a se tornar livres. Os únicos que seriam sempre considerados escravos e que nunca iriam ser livres eram os escravos de guerra. Então, vamos aqui voltar vendo a questão dos patrícios, o nosso primeiro grupo. Era o grupo detentor de maior poder. O que isso significa? Que eram aqueles que tinham maior poder dentro da sociedade romana, mas lembrando a vocês que não é porque eles tinham maior poder que era a maior classe, nada disso, pelo contrário, era considerada a minoria, ou seja, o menor número de pessoas. Entre todas as divisões de classes sociais dentro de Roma, os patrícios eram o menor grupo, mas a sociedade era dividida com relação a posses. Então, aqueles que tinham maior poder, que tinham maior posse, que tinham maior dinheiro, maior propriedades eram os patrícios. Eles eram formados por grandes proprietários de terras que acreditavam ser descendentes de Rômulo. Rômulo, na visão deles, o fundador, o criador da cidade de Roma. Então, como eles acreditavam nisso, na sua visão, eles eram únicos que poderiam ser descendentes de Rômulo. Já os plebeus era composto pela camada intermediária, como a gente diz, a camada média, composta de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Eles não podiam casar com os patrícios. Os patrícios e os plebeus não podiam se misturar, ou seja, as classes sociais não podiam se relacionar. Os patrícios só poderiam se casar com patrícios. Então, os plebeus não podiam casar com patrícios, nem exercer cargos públicos ou religiosos, e tinham que servir no exército. Se fosse necessário para a guerra, eles eram convocados e eles deveriam ir. E aí, dentro da nossa pirâmide, que vamos ver mais adiante, pirâmide da sociedade romana, os patrícios, eles poderiam se tornar plebeus, mediante a perder suas riquezas. Mas os plebeus, por mais que eles enriquecessem de alguma forma, eles chegassem a se tornar ricos, a terem grandes propriedades de terras, eles iam continuar sendo sempre plebeus, não subiria de cargo. Patrícios poderia descer, perdeu as suas terras, perdeu sua herança, perdeu seu dinheiro, não tem mais poder, eles poderiam se tornar plebeus, mas os plebeus nunca poderiam se tornar patrícios. Já os clientes, em geral, eram ex-escravos. Eles dependiam completamente dos patrícios. E os escravos eram prisioneiros de guerras ou devedores. Eram usados nos trabalhos pesados e seus donos tinham poder de vida e de morte sobre eles. Ou seja, esses escravos eles eram submissos totais aos seus donos, onde seus donos principalmente eram os patrícios. Por quê? Porque tinham a cobrança dos impostos, que aí tinham os devedores e tinham os prisioneiros de guerra, onde os patrícios determinavam a disputa de terras, determinavam conquistar um território, e o exército ele era composto pelos
plebeus. E aí, nesse momento, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno para fazer a pirâmide da sociedade romana. Você vai representar essa imagem no seu caderno. Então, nós temos no topo o governo, composto pelos patrícios. Nós temos na parte intermediária, nós temos os clientes e os plebeus. E na parte de baixo, nós temos os escravos. Quem fazia parte de cada camada? Vamos observar. O governo que ele se refere aqui são os imperadores. E os imperadores estão relacionados com aqueles que tinham grandes posses, que eram os patrícios, grandes proprietários. A maioria da população romana estava nessa faixa aqui, nessa parte, entre clientes e entre plebeus. Nós temos aqui, massa do exército, maioria, onde quem serviu o exército eram os plebeus. Eles não tinham direitos adquiridos. Que direitos eram esses? Eles não eram respeitados como os patrícios, eles não tinham direito à liberdade, eles tinham que pagar impostos. E quem fazia parte dessa plebeia? Os lavradores, os comerciantes e os artesãos. Eles pagavam impostos para os patrícios. Quem eram os lavradores? Eram os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores, aqueles que tinham uma pequena propriedade de terra. E os escravos, nós temos aqui a base da atividade produtiva, porque o trabalho pesado era realizado por eles. Nós tínhamos 2 tipos de escravos, o por guerra e o por dívidas. Lembrando a vocês que os escravos por dívidas, e mediante o pagamento, eles poderiam ter sua liberdade de volta, mas os escravos por guerra, em nenhum momento eles seriam livres. Mais uma vez, essa pirâmide da sociedade romana deve ser feita, copiada no seu caderno. Vamos passar adiante. E para entendermos melhor, temos aqui várias características que relatam sobre as nossas sociedades romanas, os componentes. Os patrícios, como a gente já viu, eles acreditavam ser descendentes dos familiares que povoaram Roma. Eles eram proprietários de terras e ocupavam cargos públicos, cargos importantes. Consideravam cidadãos romanos, possuíam muitas riquezas e muitos escravos. Quando a gente fala de muita riqueza, objetos, terras e propriamente escravos. E eles estão localizados no topo da pirâmide da sociedade, que foi o que a gente acabou de ver no slide anterior. Os plebeus, eles formavam a maioria da sociedade romana, que também a gente já viu. A plebe, como eles eram chamadas, era composto por pequenos comerciantes, artesãos e trabalhadores livres, possuíam poucos direitos políticos e de participação na vida religiosa, mas eles tinham que servir ao exército para conquistar novas terras e impedir invasões de novos povos dentro das cidades de Roma. Já os clientes, embora fossem livres, eles viviam presos aos patrícios. O preso que eu estou me referindo não é questão de prisão. Eles deviam favores, obediência, pois possuíam uma forte relação de dependência. Esta classe era formada por estrangeiros e refugiados pobres de outros territórios, outras cidades. Tinham apoio econômico e jurídico dos patrícios, porém, lhes deviam ajuda e trabalhos nas questões militares. Então, olha aí a troca de favores. Os patrícios recebiam esses estrangeiros, esses refugiados pobres, lhe dava apoio econômico, apoio jurídico, mas em troca disso, os clientes, eles deveriam prestar trabalhos e, se fosse preciso, a questão do exército também, ou seja,
ir à luta e à guerra e proteger o território se fosse necessário. Já os escravos, camadas sem nenhum direito social, os escravos eram em sua grande maioria presos de guerra, eram vendidos como mercadoria para os patrícios e para os plebeus e não recebiam pagamento pelo seu trabalho, mas apenas comidas e roupas. Eles executavam tarefas pesadas e também serviam como serviçais domésticos. Na época do Império Romano, o número de escravos aumentou de forma extraordinária por conta da quantidade de invasão de territórios para se conquistar terras e mostrar o tamanho do poder que cada cidade tinha. E para concluir a nossa aula de hoje, nós temos aqui a política do pão e circo, onde o governo de Roma oferecia diversão e comida para os plebeus, com o objetivo de acalmar a plebe faminta, ou seja, impedir que os plebeus, que era a grande maioria, se revoltasse contra o imperador, contra o rei de Roma e lhe tirasse do poder. Então, o objetivo, acalmar a plebe faminta e, ao mesmo tempo em que a população ficava contente e apaziguada, a popularidade do imperador entre os mais humildes ficava consolidada. Então, era uma forma dele conseguir ter o povo de volta ao seu lado, acalmar esse povo, acabar com os conflitos. Então, ele oferecia diversão, que era considerada a política do pão e circo, onde ele oferecia diversão e comida para os plebeus. Os escravos não tinham esse direito. E aí você vai fazer o que agora? Neste momento, vai colocar pausa na aula e vai copiar todas essas informações que estão sendo apresentadas na sua tela. O que foi a política do pão e circo e qual o objetivo? Vamos lá. Coloque pausa e copie essas informações. E após vocês terem copiado as informações no decorrer da nossa aula sobre a sociedade de Roma, patrícios, plebeus, clientes e escravos, também vocês fizeram anotação correspondente sobre a política do pão e circo, que foi uma forma do imperador acalmar a plebeia, ou seja, os plebeus, que era a grande maioria dentro do território. Então, ele tinha que ter o apoio da plebeia, dos plebeus, porque eles serviam ao exército, então ele não podia contrariar esse povo, ele tinha que sempre tentar apaziguar se estivesse perto de ter algum conflito entre os plebeus e os patrícios, e essa foi a forma que ele encontrou. Fiquem atentos a informações na sua agenda online com relação a atividades, enviar no Class a foto das anotações da aula de hoje e da atividade proposta na sua agenda online. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!